A verdade por cima do pano sobre Garro no Flamengo. Flamengo tem trunfo contra o Chelsea. Vamos falar sobre isso muito mais aqui no canal Mengão Melhor. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreve, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Mais um dia aqui nos Estados Unidos, fazendo essa cobertura para você, torcedor rubro-negro. Pessoal, Globo tem melhor audiência em 7 meses e alcança mais de 50 milhões de pessoas nos primeiros dias da Copa do Mundo de Clubes. São dados assim impressionantes, o sucesso da competição em relação à transmissão. Por mais que os estádios não estejam lotados, em relação à transmissão, é um negócio absurdo. O jogo de abertura entre Inter Miami e Al Ahly levou o Sport TV à liderança na TV fechada, com picos de 6 pontos de audiência. Foi uma diferença de 129% para o segundo colocado, a Globoplay Novelas, por exemplo. A cada 100 TVs ligadas em canais esportivos, 92 estavam no Sport TV. É um negócio assim impressionante, né? O sucesso da Copa do Mundo de Clubes está colocando à prova, né, esse poderio europeu frente aos clubes sul-americanos. A gente viu, por exemplo, aí o Monterrey do México, né? O México que, lógico, está situado na América Central, faz fronteira com os Estados Unidos, mas bateu de frente, né, com a Inter de Milão, abriu o placar, inclusive, de cabeça com o Sérgio Ramos, e a Inter de Milão depois acabou conseguindo empatar com o Lautaro Martínez, mas terminou empatado o jogo, né? E a Inter de Milão foi finalista da UEFA Champions League, por mais que tenha levado um vareio, né, do PSG, foi finalista da UEFA Champions League, né? Eliminou o Barcelona de Lamine Yamal, por exemplo, né? Bom, hoje temos 4 jogos na Copa do Mundo de Clubes. Manchester City e o Wydad Casablanca jogam a 1h da tarde. Real Madrid e Al Hilal, todo poderoso da Arábia Saudita, jogam às 4h da tarde. Às 7h da noite teremos Pachuca e Red Bull Salzburg da Áustria. E às 10h da noite, Al Ain e Juventus. Essas são as partidas que estão marcadas para acontecerem hoje. O Flamengo treina normalmente, o torcedor rubro-negro, hoje por volta das 4h da tarde, mais um treino do Flamengo na parte da tarde, dessa vez com foco total na partida diante do Chelsea. Já tivemos um treinamento do Flamengo muito mais focado em questões regenerativas. Alguns jogadores do Flamengo chegaram a ir ao campo, entretanto, de tênis, tá? Esses jogadores do Flamengo, o Jorginho, o De Arrascaeta, o goleiro Agustin Rossi, entre outros, foram ao gramado, entretanto, de tênis, para fazer uma atividade mais leve. Agustin Rossi, por exemplo, participou de parte do treinamento de goleiros do Flamengo com o preparador de goleiros Thiago Heller. Há um entendimento dentro do Flamengo que, por mais que o Rossi esteja agarrando muito, é necessário manter a forma até nesses treinos regenerativos, porque há um pensamento de que, cara, para o Flamengo sair com a vitória, para o Flamengo sair com o empate, nós precisaremos de uma boa atuação do nosso goleiro, que no caso é Agustin Rossi, que vive uma grande fase. E sempre que a gente teve uma vitória de um sul-americano em cima de um europeu, a gente teve esse destaque do goleiro do time sul-americano. Então acho que vai ser importante a participação de Agustin Rossi. O Flamengo treina muita finalização também, tá? Pelo que a gente pôde reparar acompanhando parte do treinamento lá no Stockton University, porque o Flamengo quer refinar a questão da finalização para que tenha a oportunidade de fazer o gol, faz o gol. Não perde o gol. Esse é o tipo de jogo que não tá proibido perder gol. Teve a chance, faz o gol. Essa é a orientação. E uma outra situação também é que a tendência tá esquentando aqui em Atlantic City.
Os últimos dias foram de frio, tá? Mas tá esquentando e a tendência é de 30 graus. O Flamengo aposta muito nessa questão da temperatura também na Filadélfia, na Pensilvânia, no dia da partida, porque isso aí, de certa forma, prejudica o jogo do europeu. Ah, mas do Flamengo também, mas os jogadores do Flamengo estão mais habituados a serem expostos a essas ondas de calor, já visto como é o Campeonato Carioca, por exemplo, que é disputado aí em 40 graus de temperatura às 4 horas da tarde. Eu duvido qualquer clube europeu sob essas condições sucumbiria, né? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, beleza? De Arrascaeta e Luiz Araújo são responsáveis por 42% dos gols do Flamengo nesse ano de 2025. É absurdo a eficiência desses dois jogadores. Dupla que garantiu a primeira vitória rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes tem participação direta em 30 dos 70 gols marcados pelo time de Filipe Luís na temporada. É um negócio assim realmente surreal. Os dois marcaram os gols do triunfo e o camisa 7 ainda deu assistência para o uruguaio abrir o placar. A atuação dos dois reflete o que tem sido a temporada até aqui. Eles são responsáveis por 42% dos gols do Flamengo em 2025. A dupla tem participação direta em 30 dos 70 gols marcados pelo time na temporada. Só nos últimos 10 jogos em que atuaram juntos, Arrascaeta e Luiz Araújo participaram de 14 dos 20 gols feitos pelo Flamengo, o equivalente a 70% do número total. Então, tá aí, quem sabe, um dos caminhos do Flamengo contra o Chelsea. Ao todo na temporada, Arrascaeta soma 19 participações, 13 gols e 6 assistências em 27 jogos. É o artilheiro do Flamengo na temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo é o vice-líder no ranking, participou de 14 gols, 8 gols e 6 assistências em 29 jogos. O terceiro na lista é Pedro, com 5 gols e 3 assistências em 15 partidas. Ainda tem jornalista por aí dizendo que o Pedro tem que dar resposta, porque ele já voltou faz um tempo. Um completo absurdo, uma análise superficial, para dizer o mínimo, né? Engraçado que do Neymar ninguém cobra nada, né? O meio-atacante se serviram em 3 oportunidades. A mais recente foi na última segunda, quando o Luiz Araújo deu passe para De Arrascaeta fazer o primeiro gol do Flamengo na competição e contra o Esperance. O uruguaio também soma 2 assistências para o camisa 7 na temporada. E, cara, o Pedro, ele busca a melhor forma física e tá se desenvolvendo. E acho que tem que ter um pouco de paciência. Não era o melhor do mundo assim que voltou de lesão, né? Mas também não é o pior do mundo agora, que não tá fazendo gol, não tá dando assistência. A vida do jogador, ela é feita de fases, e o Pedro tá numa fase de recuperação, né? Na próxima sexta-feira, dia 20, conhecido também como depois de amanhã, o Flamengo enfrenta o Chelsea pela segunda rodada da fase de grupos. A FIFA projeta um público superior à casa dos 50 mil torcedores no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A tendência é que o estádio esteja completamente abarrotado e lotado para esse confronto na Copa do Mundo de Clubes. E a torcida do Flamengo está se mobilizando para fazer uma grande festa, está se mobilizando para que os torcedores do Flamengo, vou até trazer algumas informações aqui bem relevantes em relação a isso. Torcida organizada do Flamengo pede para que torcedores levem balões vermelhos e pretos para o confronto contra o Chelsea. A ideia é levar os balões vazios e, ao entrar no estádio, enchê-los para transformar o estádio em um mar rubro-negro, né? E também na nota, estou lendo a nota aqui da Fla Miami, embaixadas e consulados, para que os torcedores do Flamengo se concentrem atrás do gol. Fiquem atrás do gol, né? Ali, para criar um verdadeiro caldeirão e tornar um 12º jogador ali diante da equipe do Chelsea. Espero que isso dê certo, que o Flamengo consiga a vitória. Simone Inzaghi
técnico da equipe do Al Hilal da Arábia Saudita, ex-técnico da Inter de Milão, que foi finalista da UEFA Champions League, tomando vareio por 5-0, citou o Flamengo em entrevista coletiva, na entrevista coletiva pré-jogo, né? Até porque eles vão enfrentar o Real Madrid hoje na Copa do Mundo de Clubes. E ele fala: viu o Palmeiras, viu o Flamengo, viu o Botafogo. Parece que são times magníficos, que jogam com grande intensidade, apesar do forte calor em algumas cidades. Os times estão muito organizados. Temos que ter cuidado. Aqui estão os melhores do mundo, falou o Inzaghi, o novo técnico da equipe do Al Hilal. O Bernardo Silva, o ponta-direita português, meia português, que joga pela direita, seja como for, do Manchester City, que também estreia hoje na Copa do Mundo de Clubes, deu entrevista e falou: eu acho que nos últimos anos o Palmeiras tem sido uma equipe muito competitiva. O Botafogo ganhou a Libertadores ano passado e esse ano o Flamengo também está um pouco acima. Qualquer uma pode sempre brigar com qualquer time. São sempre equipes difíceis de jogar. E nós, como portugueses, falamos o mesmo idioma e desejamos o melhor, falou o Bernardo Silva, jogador da equipe do Manchester City. Então, os europeus estão ligados nessa situação. Nesse ano acontece uma coisa, diferentemente dos outros anos que o Mundial é disputado no final do ano e os europeus estão no seu auge da forma física, os sul-americanos estão no seu auge da forma física porque está em ascensão a temporada, está chegando as grandes decisões dos campeonatos mata-mata e acredito que por isso a gente pode pode equiparar forças com os europeus nesse ano, nesse Mundial de Clubes. Tá? E torço para que equipare. Afinal de contas, eu acho que o futebol sul-americano ele tem que ser valorizado. É um futebol de várias Copas do Mundo. É evidente que na seleção a questão é que os bons jogadores eles jogam pelas nossas equipes, diferentemente do que acontece, por exemplo, quando a situação é clubes, né? Que os nossos melhores jogadores são vendidos lá para fora, né? Por exemplo, o Vinícius Júnior estaria no Flamengo. Imagina o que ele poderia fazer com uma defesa do Chelsea, caso ele tivesse no Flamengo, né? Tem isso tudo também. Agustín Rossi, goleiro do Flamengo, deu entrevista à rádio La Red, da Argentina, e abordou o seguinte tema, abre aspas para o goleiro do Flamengo. Estou muito bem no Flamengo. Ultimamente estamos começando a conversar sobre a renovação de contrato. Se Deus quiser, por mais alguns anos, revelou o goleiro do Flamengo, que vive uma grande fase, e desejo toda a sorte do mundo para que ele possa naturalmente fazer a diferença com a camisa do Flamengo no jogo diante da equipe do Chelsea, tá? Tô torcendo naturalmente para que isso aconteça. Flamengo avalia se tirar De La Cruz, avalia se tira Nico De La Cruz do segundo jogo do Mundial contra o Chelsea para evitar nova lesão. Lateral esquerdo Alexandre deve retornar. Pois é, pessoal, o De La Cruz fez um trabalho à parte com o fisioterapeuta do Flamengo, Lenian Neves, ontem. Foi um treino naturalmente regenerativo, a ver se ele vai treinar com os demais companheiros hoje, nesta quarta-feira, no CT lá da Stockton University. À 13h, o Jorginho vai falar com a imprensa, irá conversar com a imprensa, né? E às 16h tem o treinamento do Flamengo, a ver se o De La Cruz será liberado para conversar com os jornalistas. Espero... De La Cruz será liberado para conversar com os jornalistas, não. Será liberado para o treinamento. Espero que ele treine. Porque quanto mais jogadores o Flamengo estiver disponível, é lógico que ele não deve ser titular, o Jorginho jogou a pampa e deve ser titular ao lado do Pulgar, mas quanto mais jogador disponível no banco para manter o fôlego para o segundo tempo, melhor. E espero que isso aconteça. A ver, quem vai determinar isso é o treino de hoje e o treino de amanhã também. Flamengo próximo de superar o Santos. Flamengo está a 4 gols de superar o número de gols do Santos em mundiais. Ao todo, o clube de São Paulo, estado de São Paulo, possui 18 gols na história da competição, enquanto o rubro-negro tem 14.
O mais querido possui mais 2 jogos na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, sendo o próximo contra o Chelsea e depois tem o LA FC na última rodada. O Flamengo venceu seu primeiro jogo, está à frente do Chelsea em função de uma situação de cartões amarelos. O Flamengo tomou menos cartões amarelos que o Chelsea. Então, nessa questão do fair play, o Flamengo está à frente, no saldo está empatado. O Flamengo vencendo o Chelsea encaminha não só a classificação, mas a primeira colocação, que seria de suma importância para a próxima fase do Mundial de Clubes, né? Visando um adversário mais acessível nas oitavas de final do que o Bayern de Munique, né? O que seria realmente bem difícil do Flamengo avançar, mas também não é impossível, digamos assim, né? Em entrevista coletiva nesta terça-feira, no caso ontem, Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, elogiou clubes brasileiros que estão na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas para ele. Gostei do que vi. Os times brasileiros não me surpreenderam. Estão jogando em um nível muito bom. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense serão adversários difíceis com um grande nível. Sempre que vão ao Mundial demonstram. É algo novo para todos nós, falou o Xabi Alonso, reconhecendo que os sul-americanos não estão devendo. O jornal AS da Espanha se surpreende com os times brasileiros no Mundial. Abre aspas aí para o jornal. Os times brasileiros estão provando que o nível dos maiores de suas ligas não ficam muito atrás de muitos times da Champions League. Filipe Luís é a grande sensação no banco neste início de Mundial. A liberdade de talentos como Arrascaeta e Pedro torna o Flamengo um adversário muito perigoso e um claro candidato a dificultar as coisas para o Chelsea na luta pela liderança do Grupo D. O domínio do Palmeiras sobre o Porto foi apenas o primeiro passo, e a vitória do Flamengo reafirmou que os brasileiros estão aqui para dificultar as coisas, falou o jornal espanhol, o Diário AS, né? Lá de Madrid, inclusive. Corinthians não tem garantias de que conseguirá segurar Rodrigo Garro até o final do ano. Segundo a Itatiaia Sport, o meio argentino desperta interesse no mercado e o Corinthians precisa fechar uma grande venda para amenizar a sua crise financeira. Nos bastidores, o entendimento é que será difícil manter o camisa 8 no elenco caso chegue uma proposta considerada irrecusável. Ainda mais se Garro sinalizar que quer sair. A gestão de Augusto Melo estipulou uma meta de arrecadação de 181 milhões em vendas de jogadores em 2025. O Corinthians já conseguiu 75 milhões, ou seja, restam 106 milhões. Para o mercado brasileiro, o Corinthians aceitaria negociar Garro somente por valores acima da média. O meio argentino foi comprado pelo Clube Paulista por cerca de 30 milhões de reais do Tajeres de Córdoba. E deve o Tajeres, hein? E talvez esse seja o grande trunfo para o Flamengo tentar trazer esse jogador, tendo em vista que o Flamengo quer ter esse meia ali, que pode ser o Carrascal também. Segundo um portal russo, a chegada de Carrascal ao Dínamo foi adiada devido a circunstâncias pessoais, ele não se apresentou ao Dínamo, mas a diretoria e a comissão técnica do clube estão comprometidas em manter uma rígida disciplina interna. Então parece que está começando a dar problema lá, né? Enfim. A Roma tem interesse também na contratação do lateral direito do Flamengo, Wesley. O técnico do clube admira o Wesley desde os tempos que ele treinava a Atalanta, né? E quase conseguiu contratar. CBF informa que recebeu a aceitação de clubes e federações e iniciará a construção do fair play financeiro no Brasil. Até o momento, 27 clubes e 8 federações aceitaram participar do grupo de trabalho para a elaboração do plano. Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco, América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, RB, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Paysandu, Remo, Volta Redonda, estão dentro do projeto. Não ouviu o Corinthians aí. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras